capítulo 4, o Evangelho de João. É um dos evangelhos sinópticos do Novo Testamento. Sinóptico significa idêntico, igual àquele que foi visto por câmeras diferentes. Eu gosto muito de falar isso. Marcos tinha uma câmera, João tinha outra câmera, Mateus tinha outra câmera, mas na verdade a história é a mesma, cada um viu por seu ângulo. Se eu perguntar para você como foi o culto de hoje, você vai me dizer. Se eu perguntar para outra irmã do outro lado, você vai dizer conforme o seu olhar. Então, os evangelhos sinópticos nada mais são do que evangelhos que coadunam em suas palavras de interpretação, porque a Bíblia é um livro de livros inerrantes, é uma coletânea, é uma biblioteca de livros que se concordam, eles concordam entre si, inclusive com relação à sua primeira referência. A primeira referência, na verdade, ela é aquela que estabelece o ato, o que aconteceu. E quando você encontra uma segunda referência, você acaba comprovando isso. E a terceira referência, mais ainda. E aí a quarta referência, você roda no ninja. Aleluia. Vamos lá. Abriu comigo. João capítulo 4 é a conversa de uma samaritana. Ah, coisa boa, né, gente? Porque se uma samaritana podia falar com Jesus, até a gente pode falar. Porque a gente não era nem samaritano para ser odiado de perto, imagina odiado de longe. Como é que a palavra ia chegar na gente? Eu quero que você preste atenção dos missionários, hein? Os missionários locais agora. Então vamos lá. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João. João o Batista, tá bom? Embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu à Judéia e voltou mais uma vez a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Diga comigo, necessário. Era necessário passar por Samaria. Ele estava resolvendo um BO, foi resolver um outro BO, mas tinha que passar pela Samaria de qualquer maneira. Amém? Assim chegou a uma cidade chamada Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, aquela que dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Juntos, cansados de viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Atenção ao meio-dia, hein? Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, olha como é que ela reconheceu, né? Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Essa hora que a mídia procura o meu playback, Mulher de Samaria, que está naquele disco vermelho, Quebrantado Coração. O que diz meu coração? Obrigada pela atualização. Respondeu Jesus: quem beber desta água, estou no 13 já, tá bom? Ela disse: o poço é fundo, no 11, né? O Senhor não tem com que tirar água, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai, Jacó, que nos deu o poço, o poço que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. A pergunta mais sem jeito, né? A resposta mais difícil que ela dá. Ela diz: não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, falou a verdade, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. Já tinha isso naquelas épocas, hein? O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte,
Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declamou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Mas vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegado a hora de que fato já chegou em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito, com letra minúscula, que é o seu espírito humano, e em verdade. Aleluia. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Gente, você corria, você ficava, você chorava, você jogava. O que você ia fazer? É muita revelação de uma vez só para uma mulher. E é impressionante como Jesus ele inaugura o ministério da mulher e ele vai fazendo isso porque ele sabe que ele ia morrer de cruz e não de pedrada. Então ele ouve a voz do Espírito Santo e fala, Deus fala para ele, o Pai, o Espírito, passa em Samaria. O horário do meio-dia era um horário impróprio, porque as donas de casa, as casadas, as mulheres que tinham família, elas saíam muito cedo para pegar água, e a água era muito limpa cedo, porque, claro, que o fundo estava todo sujo, né, do dia anterior, e aquela sujeira baixava. Então, as mulheres de manhã iam buscar água. Essa era uma tarefa das mulheres. Apenas os essênios aparecem carregando jarras para Qumran, que é uma área de consagração e separação, e há pensamentos a respeito dos essênios, que eles se separavam ali, e há pensamentos também de que João Batista andava com os essênios, por isso a cultura do batismo e da água. Esse é um pensamento, ok? Um pensamento livre. Porém, aquela mulher tinha um problema. Ela não podia ir de manhã porque a esposa do ex-marido dela podia dar na cara dela. Ela não podia ir mais tarde um pouco porque aquele outro marido que ela teve podia estar lá, a esposa com o marido, mais não sei quem, e ela ter outro problema. E ela estava com um cara que não era marido dela ainda por cima. Pense que cena que ia dar um tititi gospel. Extra. O homem chamado Nazareno é encontrado à beira do poço de Jacó com uma mulher desconhecida de má fama, casada por 6 vezes. Mulher que é considerada uma má companhia, considerada um acompanhante de luxo. Jesus é encontrado à beira do poço com essa mulher, conversando e ainda bebendo água com ela. Aquele que expulsa demônios em nome de Beelzebu, aquele que toma vinho, aquele que sorri. Ele só faltava isso. Tem uma mulher estranha do lado dele. Era o que o povo achava. O povo sempre acha demais. Jesus está parado olhando para ela e fazendo algumas perguntas que você precisa responder com verdade. Você percebe que ela tem conhecimento de teologia. Por quê? Ela era vivida. Haviam vários motivos para ela ter vários maridos. Ela podia ser estéril, ela podia ser viúva, ela podia realmente ser uma acompanhante de luxo. Vários motivos os teólogos arrumam para ela ser solteira. Mas a verdade é que quando Jesus chega na vida dela, ela deixa de ser solteira, porque ela é inteira. Quando alguém recebe Jesus como Salvador, passa a ser inteiro. E aí pode casar. Porque eu já vi gente procurando o casamento dos sonhos. Termina com uma, casa com a outra. Aí faz a mesma coisa. Aí termina com a outra, casa com outro, com outro, com outro, com outro. O problema não está no outro, o problema está em você, rapaz. Você precisa ser pleno, você precisa ser plena. Você precisa gostar de você. Aquela mulher não tinha mais reputação. Tem o playback aí? Já achou? Necessário foi a Cristo. Baixa no Spotify. Atravessar a Samaria. Pois junto à fonte de Jacó, uma mulher encontraria. Essa aí, tá bom?
E o que me chama a atenção é que Jesus diz para ela assim: está com sede? Eu também estou. Eu tenho sede de uma água normal, uma água terrena. Os poços de Jacó, eles já eram disputa de herança. Porque tanto os ismaelitas como os israelitas, os que vieram lá de cima de Jacó, de Abraão, aqueles poços, eles eram eternos. Eles eram tomados por povos de tempos em tempos, e aqueles poços, eles eram utilizados para dar água ao gado, para dar água à população. Aqueles poços eram importantes. E ela espera um momento em que ninguém está olhando. E para ela não importa se a água já está mexida, se alguém já bebeu primeiro. Ela tinha sede. Ela queria mais ir lá e jogar a cacimba dela lá embaixo e descer e ir pescando ali aquela água melhor, menos suja, e trazendo. E Jesus chega para ela e fala assim: oi, samaritana, me dá de beber. E aí eu penso a vergonha que ela passou na hora que ela viu um homem santo, porque dá vergonha, né? Quando você vê alguém salvo, lavado e remido no sangue de Jesus, que o olhar é limpo, que a cara parece que brilha, a cor que tiver. A pessoa pode ter qualquer cor. A cara brilha, porque ela é salva, porque ela conhece a palavra. Eu imagino o susto que ela tomou quando ela encontra aquele homem e ela percebe que ele ainda é judeu. E, gente, os samaritanos e os judeus não se dão bem, mas naquela hora era um papo reto, era um papo de salvação, não era um papo de etnia. E ele fala com ela o seguinte: me dá um pouquinho d'água. Ela olha para ele e fala assim: o que você está fazendo aqui? Você é um judeu, eu sou uma samaritana, a gente não devia se falar. A verdade é que a gente devia se odiar. Ela tinha conhecimento tanto geográfico quanto missiológico, quanto ela conhecia as castas, conhecia os grupos, conhecia a divisão entre os povos. E ela fala: eu não sei o que você está fazendo aqui, eu estou confusa. E ele começa a perguntar para ela: então faz o seguinte, para você ficar menos confusa, vai lá e chama o seu marido, vai ser melhor para ele estar aqui com a gente, para a gente puxar a água junto. E ela fala: eu não tenho marido. Tem gente que mente, vem para a igreja casada com o marido dos outros, traz nunca a certidão de nascimento, de casamento. A gente tem que ir para batizar, para botar no hall de membros. É uma confusão assim. Posso contar uma historinha? A historinha da vovó? Pausa para a historinha da vovó. Eu vou contar a história sem contar os santos, tá bom? Que vai que tem um vivo me assistindo agora, vai. A minha avó era braço direito do Paulo Lemos Macalão. Eita Deus! Agora eu vou entregar ela, porque ela já está na glória mesmo, né? Ela foi uma das primeiras mulheres autorizadas a ungir com óleo e madureira, porque não podia mulher, depois pôde. E ela chegou na igreja de Queimados e estava uma consagração tremenda, e todo mundo, eram festas, né? As pessoas vinham andando. Sabe de onde vem essa coisa de dar oportunidade? Vem disso. A mocidade vinha andando de um bairro para o outro bairro cantando, e no meio do caminho eles já eram cheios do Espírito Santo, e já tinham uma palavra, que não tinha um celular, glória a Deus, eles já tinham uma palavra, e eles vinham falando da glória de Deus. Então, quando eles chegavam na igreja, eles estavam fritando, sabe? Eles estavam cheios, e quando juntavam com a outra galera lá da outra mocidade, aí blá, 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 e ficavam lá naquele reteté glorioso e abraçando. Aí a profecia era liberada sobre eles, tudo acontecia, era maravilhoso, porque as pessoas não vinham para casa de Walkman é antigo, né? Não vinham para casa de iPhone com fone no ouvido, não vinham para casa falando mal da vizinha, falando mal do programa de televisão, falando mal do almoço que foi ruim, falando mal da sogra, falando mal do sogro, falando mal ai meu Deus, era tudo glória. O povo ia andando para a festa de mocidade, era um dia de festa de batismo. E o povo começou a chegar em Queimados. Chegando em Queimados, eles tinham um grupo para batizar, e eles tinham uma outra surpresa que eu vou contar agora para vocês. Ela estava lá no meio do povo, e minha avó tinha um negócio de bater o pé, que eu não vou bater o que dói, não, vou bater o outro assim. Quando ela levantava, o povo... E ela falou: assim diz o Senhor, hoje não haverá batismo. E digo assim: há um traidor entre nós, e ele vai se revelar. O pastor falou: obrigada, irmã de igreja, a senhora já pode sentar.
Coisa de pastor. O pastor tem que manter a ordem, tá certo. E continua cantando o hino da harpa, cantando na harpa, aquela alegria, o povo no maior fogo, na maior alegria. E aí o pastor abre o batistério. Quando ele abre o batistério, não tem uma gota d'água. Os irmãos tudo com roupão já para batizar. E a assembleia não batiza por aspersão, não é por imersão mesmo. Tem que afogar o capeta para ele ficar para trás. Aqui na IPAN, nem que seja na piscina, ó, tipum, volta. Na hora que isso aconteceu, o pastor achou esquisito, a gente vamos deixar o batismo para outro dia e fechou. Aí ficou todo mundo esperando o traidor, né? Porque já tinha rolado. Gente, a assembleia não vê tudo. Aí, quando o pastor olhou, então, irmãos, quantos concordam que a gente faça outro dia esse batismo? Alguns irmãos levantavam a mão e tudo. Meu pai que sabe contar essa história risca, porque ele estava vendo, né? Então, e aí quando ele ia pegar a palavra, tinha um irmão visitante com a esposa e os filhos no púlpito. Sabe quando você recebe um casal visitante de outra igreja e que é uma alegria receber esse irmão visitante? Seja bem-vindo. Aí ele vai, toma o púlpito, que é pastor de outro estado, senta ali. E o pastor da minha avó veio pegar a palavra para dividir a palavra com o povo. O irmão não aguentou, começou a arder dentro dele e fala: o traidor sou eu! Aí ele olha para trás e fala assim: por quê? Ninguém sabia, mas esse irmão já tinha chegado antes do culto com uma carta falsificada da igreja que ele participava. Ele tinha fugido com a mulher que não era dele, com os filhos que não eram dele, e ele ia começar uma nova vida na igreja da minha avó. Ele chegou e disse assim: irmão, aqui está a carta, eu falsifiquei, essa mulher não é a minha, essas crianças não são minhas, eles têm família e nós vamos voltar de onde nós viemos, e foram embora. Diante disso, a minha avó, o pastor falou: irmãos, quantos concordam que a gente tem que acabar o culto agora? O pessoal: amém! Foi todo mundo embora. Tudo o profeta vê, não se engane. Ele pode estar fingindo que não viu, porque não é para falar ainda. Mas o profeta sabe. A dor do profeta é horrível. Porque nem sempre ele pode intervir. Tem que esperar Deus dizer: pega. Você vai discernindo o movimento profético de acordo com a atitude profética. Você fala em línguas para que o outro interprete. Ah, mas não pode falar em línguas, tem que falar só em casa. Você fala em casa? Eu conheço pouca gente que pratica oração em línguas em casa, porque não tem o costume. E se não falar dentro da Santa Grey, junto com a igreja, o outro que tem o dom de interpretação de línguas não pode ser usado. Entendeu? Você que fala em línguas está entupido? Por favor. Não atrapalhe o teu irmão que tem o discernimento, não. Tem outros dons também, mas estou falando especificamente desse mover profético que era muito natural para mim. Mas quando você não age com o seu dom, o outro fica impedido de agir com o dom também. Você bloqueia o seu irmão, entendeu? Você vai lá, não usa o seu dom que você não quer. Aí o outro que podia estar fazendo mais, ele também não consegue ir, porque nós somos um corpo interligado. É como um cérebro, sabe? Comunica, tem aquelas partes em que... O corpo tem cérebro, gente. O corpo é a mente de Cristo, tá lá. O corpo de Cristo. Você é uma pessoa que foi chamada para o sobrenatural de Deus. Aleluia! E já acontece uma coisa sobrenatural no começo desse texto, que eu já vou terminar, mas já dei o texto a vocês. Essa mulher, ela é completamente liberta e Jesus fala na cara dela: disse bem. E está faltando gente para dizer bem, porque tem gente preocupada em perder membro e perder dinheiro, e aí não fala bem, porque não pode perder a bocada. Aqui tu não vai encontrar isso, não. Aqui nós vamos falar bem. Não tem problema. Eu lembro de Jesus pregando e
pregando bravo e os discípulos tentando acalmar ele. E Jesus vira para os discípulos: e vocês também não vão embora, não? Eles já foram, e vocês? João Batista, a mesma coisa, pregando no deserto, ó. O povo andava 11 quilômetros no deserto para ouvir um cara brigar com eles. Não valia a pena? Você acha que eles voltavam como? Libertos. E quando a gente vem à igreja, dá um confronto. Mas a gente sai leve. Tem gente que nem quer ir embora. Fica para outro culto lá, dando glória, dançando. Aqui a gente pode dançar, aqui a gente pode tocar. Nós somos libertos, somos livres. Nós somos um povo a quem Deus libertou. E verdadeiramente somos livres. Não vem com essa que o ímpio pode não... Ah, mas ele não vai entender não. Mas quando bate o tambor lá, ele entende. Quando ele vai lá no avesso, ele não fica escandalizado, não. Ele entende, ele sabe das coisas espirituais. Aí chega aqui, ai, fiquei confuso com aquela igreja, porque a igreja é avivada. Eu não estava entendendo nada. Está entendendo sim, o capeta que quer te deixar surdo. Abre a sua mente espiritual agora, desdobra o seu conhecimento em Deus, porque você é um ser tricótomo, corpo, alma e espírito. Lá tu entendia, aqui dá sono. Alguém entendeu e aplaudiu. Acho bom o resto aplaudir. Vai. Mas tem que ser com muita sabedoria. Claro que tem. Então estuda a Bíblia e explica. Porque na hora do reneflaço aqui não dá tempo de explicar não, irmão. Dá tempo não, tem que voltar para a escolinha para ensinar. A pessoa que te trouxe te explica. Acho bom que você conheça a Bíblia, vai ser muito bom para você que trouxe um visitante, né? Mas nessa noite foi necessário Jesus passar e parar em Samaria. Eu aprendo 3 coisas com essa parada de Jesus em Samaria. Eu aprendo que o poço é de quem Deus mandar. E se Deus te pedir água, acho bom você dar. A segunda coisa que eu aprendo é que diante de Jesus a gente não consegue mentir. Então, se a gente tem mentiroso no nosso meio, é porque essa pessoa não viu Deus ainda não. Se tu ainda pega a mentira para a mulher, para o marido. Eu falo muito isso aqui, né? Comprou no cartão, onde foi tanto, mas quando chega ao boleto, o marido fala, isso é mentira. Mentiu, irmã. E ao contrário também, o marido também passa o cartão quando a mulher vê. Mentira. Se tu é um mentiroso, teu pai não é Deus. Quem é o pai da mentira? Estamos com o pai errado. Ai de mim, que vou perecendo. O pai da mentira é o diabo. E o caminho, a verdade e a vida é Cristo. Tem uma terceira coisa que eu aprendo, que Deus quer me usar exatamente no lugar onde eu passei vergonha. Porque a mulher quer ir com Jesus, fala, deixa eu ir, tá? Maria Madalena, todo mundo, tem um monte de mulher seguindo Jesus também. Quero seguir Jesus. Jesus vira para ela e fala assim, volta para Samaria, porque você tem um ministério lá. Eles que zoavam e caçoavam de você vão encontrar uma nova mulher. E você vai dizer a eles que não é nem aqui nem acolá que se adora, mas é em espírito e em verdade, porque você encontrou o Messias. O Messias resolveu aparecer para os samaritanos. Vai dar notícia. Por que ele escolheu a mulher? Que se fosse um homem até hoje ninguém sabia. Vai me magoando comigo não. O culto é as mulheres que dirigem, então... Às vezes vocês tomam um petereco de brincadeira aí, mas não me pega lá fora, não.
Jesus é lindo, ele aparece às mulheres, ele aparece essa mulher do poço. Quando ele ressuscita, ele encontra as Marias que viram o vitupério dele, viram a saúde dele, também viram massacrado na cruz do Calvário, viram morto, viram dentro do sepulcro. E quando ele ressuscita, ele aparece primeiro para as mulheres e fala: corre e avisa todo mundo. Gente, a mídia social de Cristo eram as mulheres iam, e elas iam de porta em porta, elas iam falando: você viram? Não, Jesus está andando por aí, 40 dias e 40 noites ele vai ficar andando, vambora, vamos lá ver, o cara está de verdade mesmo, um corpo glorificado, olha os cravos na mão, ao lado. E Tomé, o cara que a gente acha que não acredita em nada, ele era íntimo, porque para ver o lado rasgado, Jesus tinha que levantar a roupa para mostrar para eles o lado rasgado. Então só um amigo pede para o outro levantar a roupa. Não tem condição de você mandar um amigo levantar a roupa se esse amigo não é seu íntimo, se não é uma irmã sua que troca de roupa de costa, né? Vai lá, troca de roupa, bota de novo. As amigas têm mais isso. Os homens também vão ao banheiro junto. Eu não sei como é que vocês conseguem fazer aquilo, gente. Aquilo é sobrenatural. Os homens indo ao banheiro, só tem aquela pedrinha que fica assim do lado do outro. Nunca eu ia conseguir no banheiro desse jeito. Isso é um mistério, gente. Eu queria um manual de como vocês conseguem usar aquilo, porque é impossível para uma mulher fazer xixi do lado da outra. Assim não. Gente, eu fui lavar o banheiro dos meninos. Eu falei: gente, isso é sobrenatural. Uma vez eu entrei no banheiro dos meninos. Pode uma historinha a mais para a gente acabar? Que eu vou orar por vocês. O outro falou que não, hein? Pode não? Eu tinha 5 anos de idade e eu estudava na Tarsila do Amaral, em Irajá. E eu não sabia a diferença do banheiro dos meninos e das meninas. Eu usava a roupa do jardim de infância com aquele short indecente, né, que a gente usava no cabinho em mim, gordinha, puxava para lá, puxava para cá. Aquilo marcava a minha perna, um negócio desesperador. No dia de educação física era a minha libertação, que o short era outro. Aí eu fugi do jardim de infância e fui para a área dos mais velhos. Aquela escapadinha que todo mundo dá, né? Aí não tinha boneca e o boneco, que no meu andar tinha a boneca e tinha um bonequinho. Então eu sabia qual que era o meu vaso e eles sabiam qual era o vaso deles. Aí eu entrei no banheiro que diziam que tinha mulher loura, né? Eu fui lá e entrei, cheguei no banheiro assim. Aí o garoto estava lá fazendo xixi e falou: ah, uma menina! Aí eu falei: ah, um menino! Aí eu entrei pro reservado lá e fiquei trancado lá dentro, assim, né? Aí daqui a pouco eu achei aquele urinol interessante. Falei: acho que aquilo ali é um lugar de fazer xixi mais alto. Vou usar. Gente, metade da escola me procurando, a outra metade querendo me dar uma suspensão, a outra metade não sabia onde eu estava. Eu sei que me pegaram no banheiro dos meninos e disseram: isso é dos meninos. Eu falei: como é que eu vou saber? É só olhar o urinol, é só olhar as partezinhas assim, ó. Tem umas mármorezinhas assim que eles fazem xixi separado, um do lado do outro. Eu disse: um do lado do outro, que sinistro. A gente aprende na risada também. Não era normal para essa mulher ter um judeu do lado dele, ainda mais do lado dela, ainda mais num poço. Ainda mais pedindo água. Ainda mais sendo chamada a pregar o evangelho. Era tudo muito esquisito para ela. Porque pregar o evangelho era coisa só para macho. Ensinar a igreja era coisa só para homem. E eu concordo com Paulo. Naquela igreja realmente não podia mulheres ensinar. Porque elas viam já da vida difícil. Elas tinham que passar por uma libertação completa. Não é vida fácil, é vida difícil. Então, Paulo diz que não é bom a mulher ensinar por isso. Para essa igreja. Ok? Então, o que Jesus vai fazer com você hoje aqui? Foi necessário Jesus passar hoje aqui na IPAM. Por causa de alguém que está aqui e está sabendo de muita teologia, está sabendo de Deus, mas ainda não conseguiu consertar a vida por completo. Tem muita marca. Gente que precisa decidir casar com Jesus para depois casar com alguém. Gente que precisa jogar fora aquilo que está errado
Porque o evangelho é isso, aquele que rouba não rouba mais, devolve. Aquele que mente não mente mais, o que mentia não mente mais. Aquele que adulterava não adultera mais, ou aquela, enfim. O evangelho raiz é a respeito de transformação e metanoia. A tua mente tem que trocar. Literalmente, sai tua mente e entra de Cristo. É necessário conversão para ser crente. Eu não quero te bater uma meta contigo no campo, ali no meu batistério, só porque eu quero encher essa igreja de pessoas que ainda não entenderam o que é o evangelho. Vamos ficar de pé agora?